Olá todo mundo, estamos aqui no campo de concentração de Ravensbrück, a 1h08 de Berlim, onde a gente está agora. Enfim, aqui é o campo de concentração feminino e é muito triste estar aqui porque é como, sei lá, estudamos isso em história, vi em TV e a sensação é diferente. Aqui, estamos dentro do campo de concentração. Você está vendo esses buracos cavados aqui? Fileiras eram onde ficavam os galpões, que vocês podem ver na foto no Orkut do meu tio, provavelmente, no meu também. E é onde ficavam as mulheres dormiam. Tem muito mais. No início eram para 3.000 pessoas, porém depois eles fizeram mais lá para trás porque vieram mais gente, mais mulheres de todo o mundo. E o mais engraçado é que essas pessoas, por exemplo, em Auschwitz, que é na Áustria, né? Polônia. Na Polônia, uma das pessoas do grupo que foi prisioneiro dos nazistas, Torino, na Itália, quando eles invadiram, simplesmente perguntaram de que raça eles eram, e eles falaram que eram judeus italianos. E essas pessoas levaram 5 dias no trem, sem saber para onde estavam indo, no frio, às vezes com o vagão aberto, com neve, sendo maltratadas, sem entender a língua alemã, para a Polônia. E na Polônia era onde existiam mais campos de concentração, de extermínio, na verdade, que existem campos de concentração e campos de extermínio, resumindo. Extermínio, onde eles escolhiam já para matar, e de concentração, como esse aqui, feminino, era de trabalho. Mas também existia muita morte, câmera de gás, o crematório, que vocês vão ver no outro vídeo aqui. Aqui onde estavam os galpões, né, que eu tô falando. Pra lá era a cozinha. Enfim, isso aqui era toda a área de cozinha, onde fabricavam uniformes para os próprios nazistas, os escravos. E mulheres de todo mundo, inclusive Olga Benário, a Olga do filme, interpretada por Camila Morgado, ela ficou aqui nesse campo de concentração. A parte lá dentro, que tem uma homenagem aos mortos, que vocês vão ver em fotos, são as prisões, de pessoas que tinham mau comportamento, algo do tipo. Então galera, continuando aqui, então vocês entenderam que aqui é onde o pessoal dormia, os judeus, testemunhas de Jeová, negros, enfim. Em alguns campos eles matavam de 2 a 3.000 pessoas por dia. As pessoas que não trabalhavam direito, ficavam doentes e etc. Mau comportamento, enfim. Elas vinham pra cá, que é a prisão. Aqui existia todo tipo de tortura que você imaginar. Quem não se comportava bem, vinha pra cá. Hoje em dia essas salas são usadas em homenagem. Cada sala é um país. Os falecidos. Muito triste, hein? E era todo tipo de tortura que você, sei lá, puder imaginar. É difícil falar sobre o nazismo porque é uma história tão longa que eu tô falando aqui, mostrando, sei lá, uma motivação para vocês, de repente, pesquisarem mais, estudarem mais. Esse era o campo de Ravensbrück. E o que eu acabei de saber é que, como eu acabei de falar, no início era um campo para 3.000 mulheres, mas no final, como eles ampliaram, eles trouxeram também 20.000 homens, que a maioria foram mortos também, para poder trabalhar na ampliação, já que as mulheres não tinham força suficiente. E aqui tudo é sala de tortura, que hoje em dia é uma homenagem. Luxemburgo, França, ali embaixo tem tudo, ali em cima tem mais. E aqui embaixo é triste, interessante, porque isso tudo vocês podem ver nas fotos no Orkut. Todas aqui, olha aqui, uma delas. E obviamente a porta era fechada assim.
muito triste. Essas pessoas eram capturadas de cidadezinhas sem saber nem para onde estavam indo, e o pior, eram recebidas com flores, mesmo estando sofrendo. Nos trens, eles ficavam dias no trem. Imagina você vir da Espanha para cá num trem, sendo maltratado, entendendo uma língua que ouvindo uma língua que você não entende. Na neve, você andar descalço até o campo de concentração. Nós tivemos que andar 25 minutos da estação de trem até o campo de concentração. E o campo de extermínio foi mais na Polônia, porque até mesmo muitos nazistas não sabiam que chegou a esse nível de gente. Por isso que o pessoal ficou surpreso no final, nazismo, com a quantidade de gente morta. Porque o campo de extermínio foi feito muito mais longe, na Polônia, para não ser descoberto. Aqui que eu queria mostrar eram as correntes que ficavam presos pastores alemães. E vários, por sinais. E quando elas desciam, elas eram extremamente atacadas pelos cachorros até irem para um desses quartos, das prisões, que cada sala era um tipo de torturamento. É estranho pisar onde essas pessoas pisaram, e sei lá. Isso aqui tem uma foto lá dentro de umas mulheres puxando isso aqui. Pronto, toquei onde elas tocaram. E vocês têm noção do peso disso aqui. Não tem noção do peso, simplesmente. E aqui é o crematório. Todo campo de concentração tem crematório. Tem, aliás. Como eu dizia, eles matavam 2 a 3 mil pessoas por dia em alguns campos. Aqui eu não tenho ideia, mas eram bastante também. Pronto, crematório. Você acha vários vídeos reais, cenas reais no YouTube. O interessante é que a quantidade de morte, na verdade, era mantida. A sociedade não tinha noção da quantidade de morte que tinha. Então, soltava muita fumaça da chaminé e chamava muita atenção. Foi aí que eles começaram a investir mais nas câmeras de gás, como era antigamente. Finalmente a União Soviética chegou invadindo tudo, agressivamente acabou com Berlim. Principalmente, Berlim é uma cidade totalmente diferente de toda a Europa. A arquitetura ela é nova, é depressivo, eu acho, particularmente, porque ela foi totalmente destruída. Aqui é uma homenagem que fizeram a partir de 56, Bulgária, Dinamarca, Alemanha, Bélgica, Albânia, etc. Interessante, hein? Hitler se matou com um tiro na cabeça depois da morte de Mussolini, quando o nazismo estava entrando em queda. E no mesmo quarto, na mesma hora, essa mulher se matou com veneno também. E eles pediram, antes de se suicidarem, para queimar seus corpos, para não usarem futuramente em exposições e etc. E seus corpos foram queimados. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenha incentivado vocês a estudarem mais sobre a época do nazismo. É uma cidade que ainda tem casas que você vê que não são reformadas e tem habitantes, apesar de parecer uma cidade fantasma. E a maioria com certeza são idosos, e a gente fica na dúvida se são idosos que participaram ou não do nazismo, se era a favor ou contra, porque com certeza muitos nazistas moram aqui ainda. Aqui, e muitos se mudaram inclusive para a América do Sul. Porque quem foi julgado até hoje não foram os soldados, foram os superiores, os coronéis, os capitães, mas além disso tinha os soldados. E esses soldados estão todos espalhados em cidades pequenas como essa, que a gente vê, e na América do Sul. E é isso aí, galera. Tchau, tchau.